22 de abril de 1500. Depois de semanas navegando pelo Atlântico, a frota de Pedro Álvares Cabral avistou uma imensa faixa de terra coberta por florestas e rios. Oficialmente, esse momento ficou marcado como o descobrimento do Brasil. Mas será que foi mesmo um acidente? Será que Cabral encontrou uma terra vazia, pronta para ser conquistada? Ou havia muito mais escondido nessa história? A versão que aprendemos na escola é simples. Cabral saiu de Lisboa rumo às Índias, desviou a rota por acaso e chegou a um novo continente. Mas registros enigmáticos indicam outra possibilidade. O mapa de Cantino, de 1502, já mostrava terras a oeste muito antes do suposto achado. Relatos de marinheiros também sugerem que Portugal e Espanha já sabiam da existência dessas terras, mas mantinham segredo estratégico, principalmente depois do Tratado de Tordesilhas. Em outras palavras, o que nos ensinaram como um encontro inesperado pode ter sido, na verdade, uma manobra cuidadosamente planejada. Ao chegar em Porto Seguro, na Bahia, Cabral e seus homens não encontraram um território vazio. Estima-se que entre 3 e 5 milhões de indígenas viviam no que hoje chamamos Brasil. Tupiniquins e pataxós foram os primeiros a aparecer diante dos europeus. Nus, pintados de urucum, curiosos e ao mesmo tempo cautelosos, observaram aquelas embarcações enormes, como se fossem monstros de madeira flutuando no mar. Para os portugueses, parecia um paraíso pronto para ser explorado. Para os povos que já estavam ali, era apenas mais um dia que mudaria para sempre o curso da história. A principal fonte sobre esse encontro é a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei de Portugal. Nela, os indígenas são descritos como puros, ingênuos, quase como Adão e Eva no paraíso. Mas será que essa visão era real? Muitos historiadores acreditam que Caminha escreveu uma peça de propaganda, ocultando a complexidade e a força dos povos nativos. Ele falava de corpos fortes, de uma aparente inocência e, principalmente, da facilidade com que poderiam ser convertidos ao cristianismo. Era o discurso perfeito para convencer o rei de que valia a pena investir na colonização daquela terra. Um texto que parecia descritivo, mas que, na verdade, era político. Nos primeiros contatos, iniciou-se o escambo. Machados, espelhos, miçangas e bugigangas eram trocados por alimentos, papagaios e penas coloridas. Para os indígenas, era curiosidade. Para os portugueses, era exploração desde o primeiro instante. Caminha descreve como os nativos ficavam fascinados ao se verem um espelho, mas omite algo essencial. Os portugueses já viam naquele encantamento uma oportunidade de dominação. Poucos dias depois, Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa em solo brasileiro. Para os livros, um ato religioso. Para a coroa, um ato político. Ali, diante de indígenas que observavam com atenção, Portugal selava simbolicamente sua posse sobre aquelas terras. E mais uma vez, surge a dúvida. Seria mesmo a primeira vez que europeus pisavam ali? Ou já existiam contatos secretos antes, silenciados pela história oficial? Além dos povos indígenas, Cabral encontrou uma terra abundante. Rios repletos de peixes, florestas ricas em madeira, um clima fértil. E um detalhe logo chamou a atenção: o pau-brasil, árvore que daria nome ao país. Seu corante vermelho era valioso na Europa, usado em tecidos de luxo. Poucos anos depois, essa riqueza se tornaria alvo de exploração brutal. É curioso notar, a expedição que supostamente ia para a Índia, acidentalmente, parou em um território cheio de recursos. Coincidência ou objetivo secreto?
O que Cabral viu em 1500 foi apenas a superfície de um mundo vibrante. Povos com sistemas de crenças complexos, rituais, guerras tribais, astronomia própria, agricultura baseada na mandioca. Mas nada disso foi valorizado pelos registros oficiais. Para a Europa, os indígenas eram apenas um detalhe na paisagem. E, no entanto, eram eles os verdadeiros donos daquela terra. E aqui está o ponto mais sombrio dessa história. O que parecia um encontro pacífico seria, na verdade, o início de séculos de tragédias. Doenças trazidas da Europa matariam milhões de indígenas que não tinham defesas naturais. Povos inteiros seriam escravizados, expulsos ou exterminados. O que Cabral realmente encontrou em 1500 não foi um território vazio. Foi um continente cheio de vida, prestes a ser devastado em nome do Império Português. E as perguntas permanecem. Cabral realmente foi o primeiro? Ou outros exploradores chegaram antes e o segredo foi apagado dos livros? Quantos documentos ainda estão escondidos em arquivos, longe dos olhos do público? Talvez a maior conspiração não esteja no que Cabral viu, mas no que a história nunca nos deixou ver. O Brasil nasceu desse encontro entre mundos, mas o